qual a importância da Umbanda, vamos por assim, ter nascido em solo brasileiro? Qual foi a importância de ter nascido em solo brasileiro e o porquê, né? Vamos colocar assim, lá atrás, como a gente já deve ter lido bastante história de Zé, enfim, da Umbanda, das suas ramificações, mas qual a importância que eu quero dizer assim, que tu vê, né, na tua ótica, de ela ter nascido em solo brasileiro, do porquê disso, né? Por que ela ter nascido em solo brasileiro? Eu acho que o áudio não Eu acho está... que isso. Pois é, Moisés. Eu acredito muito que é justamente por causa dessa função de religião, que a Umbanda é uma religião libertadora. A Umbanda é libertadora. E como a gente está falando um pouco mais direcionado também a Umbanda, vamos focar nessa questão. Ela, na sua essência, ela é uma religião de pessoas livres, tá? Por isso que foi importante que a Umbanda viesse a ser anunciada no Brasil. Ela é uma religião de pessoas livres de pensamento, elas são formadoras, como tu já falou, são espíritos livres, e consequentemente ela faz a gente desenvolver a consciência, né? Da tão falada evolução do espírito, né? Umbanda, como anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, é a manifestação do espírito para a prática da caridade, né? Então essa tão falada evolução, né, do espírito, mas se tu for falar de maneira simples, né, é fácil de definir, né? O que é a evolução do espírito? Ser uma pessoa melhor, né? Aliás, a consciência que a gente precisa ter quando a gente fala de evolução do espírito é que nós não estamos sozinhos. Existe algo maior na mediunidade que é apresentada a nós na Umbanda, nas experiências que nos levam ao conhecimento e sabedoria, né? Exemplos que a espiritualidade nos traz e nos transmite o tempo todo. É um conhecimento libertador, Moisés, né? É liberdade, é um conhecimento libertador. E quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele disse assim, com aqueles que mais sabem nós vamos aprender e aqueles que menos sabem nós vamos ensinar e a nenhum nós vamos renegar, ele quer dizer que todos os espíritos, indiferente inclusive de crença, são bem-vindos dentro da Umbanda. Por isso ela é libertadora. E ela quer aprender, ela quer ensinar. E por quê? O conhecimento é tudo, Moisés. Tu tem certeza que tu vai concordar comigo que o conhecimento é tudo para a nossa vida. E a pessoa que não estuda a sua própria religião, a sua base fundamental, não entende os porquês daquilo, ela fica presa. E a Umbanda permite isso. Ela é além da expressão como um templo religioso, né? Até dizia o meu amigo, meu irmão, o Alex Costa, ele sempre diz que a Umbanda ela é uma religião onde cada um é um templo, tem o seu templo interno, né? E a gente é aquilo que a gente alimenta dentro do nosso templo, né? E um questionamento que o Alex sempre faz, eu acompanho muito ele, como é que está o teu templo? Como é que está o teu templo interno? E a Umbanda proporciona isso como religião, né? Através das orientações, do caminho. E aí, voltando lá, normalmente quando tu fala de Umbanda, Umbanda é manifestação do espírito para a prática da caridade, tá? Umbanda é caridade. Isso rapidamente as pessoas respondem quando tu pergunta o que é Umbanda, né? Tá, mas prática da caridade, mas caridade não é botar as pessoas no colo, não é resolver os problemas dela, né, Moisés? Caridade não é apenas a gente consolar, mas também é esclarecer. E a Umbanda tem esse papel primordial dentro desse parâmetro espiritual, que é um movimento umbandista, né, de conscientização, né? E eu digo mais, a Umbanda é resistência, justamente porque ela aceita todos e não, em momento algum, ele aceita que um dos seus filhos, seja ele dentro da religião ou filho da terra, ele seja agredido, humilhado, insultado ou desmoralizado. Então, ela abraça esse filho, ela traz que através do esclarecimento, da luz, do conhecimento, essa pessoa se liberte e não deixe se margear e ser humilhado na sequência da sua vivência, né, Moisés?
Então, acho que isso foi importante da Umbanda vir para o Brasil, porque ser anunciada aqui. Porque aqui no Brasil nós temos tudo. A Umbanda, ela é ameríndia, né? A Umbanda, ela é afro-brasileira. A Umbanda é europeia. A Umbanda é uma religião da arte de curar a alma. Então, a manifestação do Espírito para a prática da caridade é o encontro do divino com a ancestralidade. A Umbanda é plural, e é resistência, é natural, é sagrada. Por isso que ela nasceu no Brasil, porque observa o Brasil, o cidadão brasileiro como um todo. Acho que agora o áudio deu um... Das etnias mais miscigenadas do mundo, se não a mais miscigenada. Né? Então, essa mistura de raças, graças, de crenças, de culturas, é isso que faz da Umbanda a resistência. É todos juntos pelo amor do próximo. Né? Então, a Umbanda, por que a Umbanda não é só caridade, não é só isso? A Umbanda é esclarecimento. Né? Ela precisa, e ela faz isso muito bem através das doutrinas, dos guias, esclarecer a relação do mundo, aqui onde nós vivemos, com as leis kármicas, afinidades espirituais, esclarecer a respeito das divindades, né? Então, a Umbanda é esclarecedora, é libertadora. Por isso que ela teve que surgir no Brasil, porque muitos espíritos estavam acuados, presos, humilhados, e precisavam dessa palavra, precisavam de alguém que falasse por eles, precisavam de pessoas que dessem voz para esses irmãos que eram, inclusive, escorraçados. Né? A própria Umbanda, no seu surgimento, ela não foi tida como uma religião, ela foi praticamente expulsa de dentro de um centro espírita, num primeiro momento. Ela não foi aceita. Quando aquele caboclo chegou ali, se apresentando como um caboclo brasileiro, como um índio, ela não foi aceita. Imagina depois, quando começou a manifestar os pretos velhos, aqueles espíritos eram tidos como menos favorecidos, né? Intelectualmente, inclusive, né? E a gente sabe que não é assim na espiritualidade, mas foi preciso a Umbanda surgir aqui, porque a Umbanda é libertadora, uma religião libertadora, como eu falei no início, e a Umbanda é resistência. E no Brasil, desde os primórdios, a gente precisa de pessoas que tenham o bom senso e os espíritos que nos esclareçam para que a gente não caia na escuridão da ignorância, né, Moisés?